Olá, amigos! Estamos aqui ainda na maratona do aniversário do Espiritismo.net, 25 anos, comemorando juntos. E agora é um momento muito especial, porque nós vamos abrir essa hora para homenagear um querido amigo. Então, nós chamamos esse momento de Altivo entre Amigos. Então, já falei, é o nosso querido amigo Altivo Panfiro, que foi fundador, presidente do Centro Espírita Leon Denis, aqui no Rio de Janeiro, e que abrigou tantos corações e que estimulou a tantos corações e que deu um apoio, meu Deus, a tanta gente para construir trabalhos no bem, inclusive o apoio que deu ao Espiritismo.net desde o início das suas atividades. Então é a ele que nós homenageamos essa hora, lançamos essa homenagem com duas queridas amigas que são trabalhadoras do Centro Espírita Leon Denis aqui do Rio de Janeiro, com quem eu também convivi durante muitos anos e aprendi muita coisa, a nossa querida Deusa Nogueira e a nossa querida Rosângela Boren. Então, eu peço que, em primeiro lugar, vocês cumprimentem o nosso público. Deusa, começando por você, minha amiga. Acho que ela deu uma travadinha, né? Tá ouvindo a gente, Deusa? É. Opa, voltou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deu um tilt lá, Rosângela. Fala um pouquinho, então, enquanto ela volta. A gente espera, eu vou falando. Quer que eu vá me apresentando? Vai continuar gravando assim mesmo? Isso, vai continuando então, aí. Olá, eu sou Rosângela, sou cria, se a gente pode dizer assim, do Centro Espírita Leon Denis, onde eu comecei, onde eu nunca mais saí. E uma coisa que sempre me impressionou muito quando eu cheguei, bem menina ainda, era o carinho que ele tinha, o carinho que todos tinham, né, em receber cada um que chegava. E a gente se sentia assim, a gente queria ficar ali perto, porque era realmente uma relação muito acolhedora, de muito amor. E por isso nós estamos aqui juntos, né? Então, eu espero que a gente tenha uma conversa bastante agradável. Opa, muito bom, Rosângela. E esse acolhimento por parte do Altivo, as pessoas e também as iniciativas de divulgação da doutrina espírita, principalmente todo o trabalho, né? Junto ao Centro Espírita. Mas aquele carinho especial pela tarefa de divulgação espírita era muito grande desse nosso amigo, né? Então, sim, quando nós começamos a apresentar... Olha, ela caiu de vez, mas daqui a pouco ela volta. Daqui a pouco ela volta. Faz parte, né? Faz parte do nosso momento. Exatamente. Então, quando nós começamos a ensaiar um trabalho de divulgação pela internet, que foram pessoas de diversos centros espíritas espalhados pelo Brasil, eu já estava vinculado ao Centro Espírita Leon Denis, começando a fazer alguns cursos, ainda estava começando a fazer o curso de orientação mediúnica, então era aquele meu momento inicial na casa. Mas quando nós convidamos o Altivo para ele participar do que a gente chamava na época de uma palestra virtual, que era tudo só digitado, era só o chat com texto, não tinha voz, não tinha imagem, não tinha nada. Ele veio aqui em casa, exatamente aqui onde eu estou, nesse momento, em 1997, estava eu e meu primo, Carlos Alberto, que nós iniciamos junto esse trabalho com outros companheiros, e ele fez uma palestra virtual. Isso deve ter sido em julho de 1997. Aí ele, quando terminou a atividade, ele virou para a gente e falou assim: olha, eu estou percebendo que esse trabalho vai ter um desenvolvimento muito grande. Muito grande. É a minha percepção aqui espiritual. É o futuro, né? O futuro se vislumbra nesse campo imenso de divulgação que é a internet aqui que está se iniciando.
Então, eu acho que vocês precisam se precaver, ter segurança no trabalho que fazem, e para isso eu ofereço o apoio do Centro Espírita Leon Denis para o desenvolvimento dessa tarefa. Olha a Deusa voltando aqui. Voltei. Os problemas técnicos, né, minha amiga? Com certeza, resolvemos. Isso acontece. Eu estou falando aqui, Deusa, sobre o apoio que o nosso querido deu desde o início, quando ele veio fazer uma palestra virtual aqui em casa, e ele disse: esse trabalho vai ter muito futuro, e vocês precisam ter segurança e se vincular a uma casa espírita para ter um fortalecimento. Aí, olha só a humildade do nosso amigo e, ao mesmo tempo, o carinho. Vocês podem se vincular a qualquer casa, mas eu ofereço o CELD. Exato. Se vocês quiserem se vincular ao CELD. A gente tem, não é, o Jailton, na figura do altivo, um grande facilitador. Isso. Eu conheci a altivo em Comerge. Então, era assim, né? Naquele momento, 1000 jovens, né? E eram divididos centros de interesses, e o altivo ia falar sobre mediunidade. Era o tema dele, né? Que ele ia falar. E aí, o que acontece? Ele sempre ia com uma pasta de mão cheia de livros, né? E aí, a Sarinha que levava, né? E outras vezes eu levava a pastinha também. E ali a gente começou a ter um contato. E aí, um segundo movimento muito lindo do altivo foi quando, na Comerge, aí naquele momento já passava de 1000, e nós espíritas somos muito disciplinados, né? Gostamos de seguir regras, somos uma beleza, né? E aí, o que acontece? É o regime de internato, no período do carnaval. Se ficava todo o povo junto. 6 refeições. Então, você imagina o que é 6 refeições para quase 200 pessoas que só se inscreviam na última hora. E aí, houve uma reunião, né? Eu fazia parte do grupo de coordenação, e eu dei a ideia. Olha, quem não se inscrever pode ser até a Darcy. Quem se inscrever vai vir como visitante, não fica. Era uma forma. Só que, naquele dia, fazendo do Centro Espírita Luz e Caridade Olaria o convite da Comerge, né? E ele foi fazer a palestra. E aí ele falou assim, aí, como é que está a Comerge? Eu contei, olha, está tudo bem, tudo preparado, só que eu contei esse fato. Eu não me inscrevi. Aí ele falou assim, eu tenho vontade de ir lá no Centro Espírita Leon Denis, abrir no carnaval, sabe? Fazer umas palestras de tarde, à noite, de manhã, de tarde, assim, mas ninguém lá conhece a Comerge. Vou te dar o exemplo da Beth, o telefone da Beth Opert, para você entrar em contato com ela. E isso, gente, foi exatamente lá no mês de outubro, novembro, para o carnaval, em fevereiro. Então, e aí começou esse trabalho. E aí uma das coisas que eu coloco, e assim, que eu acho que eu aprendi o altivo, é não complicar trabalho. Sabe? Então, imagina que era fazer um encontro com quem não conhecia nada de encontro, a casa não conhecia, você lançou uma proposta nova, o Centro Espírita foi a primeira casa espírita que abriu no período do carnaval, porque a gente tinha uma tradição, talvez de outras vertentes espiritualistas, que no carnaval o diabo está solto, né? Então, a casa espírita não abria. E aí, para abrir, né? Quer dizer, formar toda uma estrutura. E eu não esqueço, gente, nós tínhamos 120 jovens e 300 adultos no primeiro, gente. Ele não criava dificuldade. Então, isso, se eu aprendi alguma coisa, né? Talvez seja a minha forma simplória de atuar no movimento espírita, sabe? É ser clara, ser compreensiva as questões, não criar embaraço, né? Não tirar ninguém do trabalho, mas ter um meio de adaptar e a criatura ficar naquele trabalho. Essa escuta, a Rosânia falando da boca, essa atenção que ele sempre possui, né? Nos mínimos detalhes com todos nós. Então, quando a gente vê assim, um altivo, para nós é uma presença afetiva. É uma presença assim, de alguém muito grande que se apequenou numa convivência comum. Tem até um detalhe. Ele chegava e falava assim, amiga,
quando você puder, faz um quiabinho, que ele era vegetariano, sabe, gente? Então, imagina, né? E aí eu faço, o que eu dei para o Altivo? Um quiabinho, né? Fazer um quiabinho, ele faz, isso aqui é o meu caviar. Olha só, a gente quer dizer, uma relação muito próxima, muito simples. O glamour era espiritual, gente. Não havia aquela coisa assim, vou falar com o altivo. Não havia isso. Ele não criava essa barreira em torno dele. Então, isso aí é fantástico na vida da gente, não é, Jailton? Com certeza. Rosângela, e você? Como é que foi? Você foi pega também assim para, tipo, não pensava que ia se envolver em tantas tarefas e ele foi simplesmente te passando uma e outra? Foi surgindo, né? Na verdade, eu hoje paro e olho para trás porque a gente tem dificuldades, tem lutas, sem dúvida nenhuma. Eu fico pensando como é que ele nunca desistiu de mim, porque ele nunca desistiu de mim nem de ninguém, né? Diga-se de passagem. Quantas vezes a gente via que ele recebia de volta um trabalhador que tinha dado alguma dificuldade e ele ficava tranquilão e falava que se não tivesse ali era pior, deixa o irmão aqui, vamos ajudar, vamos... E assim a gente fazia e as pessoas ficaram. Mas uma coisa que eu sempre achei fantástica nele foi a visão mesmo de desbravar, e sem fazer com que aquilo fosse um problema. Eu não gostava de dar sugestão de nada, porque quando dava, ele falava, muito bom, pode fazer. Eu falei, não é para eu fazer, não, eu só quero te falar. Ele, não, pode fazer. Faz lá, prepara e me mostra. Então, se dava qualquer sugestão para ele, ele aceitava, só se fosse alguma coisa realmente fora do padrão, né? Mas, e sempre ensinava com coisas simples. Tem coisas que eu me lembro, por exemplo, nós temos claro que vou falar da obra social, nós temos uma obra social, e onde eu via e entendia porque que o Dr. Herman, que é um dos diretores espirituais de nossa casa, que nós conhecemos através da mediunidade do altivo, o Dr. Herman sempre disse que nós aprendíamos no CELD a parte doutrinária, né, a parte teórica, e na Malé, na obra social, nós aprenderíamos a prática. Lá, ele passava aquelas crianças imundas, que no início era assim, no início era muito difícil, né? Abraçava assim, beijava a cabeça, dava cascudo, ninguém se aborrecia com ele, ninguém. E ele ia andando, mexia com as moças, mexia com as crianças, tinha um papel no chão, ele abaixava, pegava o papel, aí eu ficava parado e falava, meu Deus, eu não peguei primeiro. Da outra vez, quando eu achava que ele distraída conversando, ele pegava de novo um outro papel, dava exemplos assim sempre de participação. Uma coisa que me impressionou logo que eu cheguei, tinha 15 anos, quando eu cheguei lá, um dia eu estava andando e era muito pequeno o centro, quando eu olho para dentro do banheiro, ele estava lavando o banheiro. Nós éramos poucos, né? Já me incluo, já estou falando nós, eu tinha acabado de chegar, mas já me incluo. E aí eu falei com a Elvira, que era uma das diretoras, foi exatamente quem fundou esse trabalho social, ela ficou responsável por isso. Falei para ela, Elvira, o Altivo está lavando o banheiro. Aí ela falou, ela chamava todo mundo de coisinha, nossa borboleta airosa, era assim que a gente carinhosamente chamava a Elvira. Aí ela, coisinha, aqui todo mundo faz tudo. Aí eu fiquei olhando, falei... Então, uma coisa que a deusa colocou da simplicidade dele, de resolver as coisas sem criar, era uma característica de convivência, de comportamento. Para ele, as coisas não eram mirabolantes, as pessoas, às vezes... E ele tranquilo. Então, assim, eu sempre agradeço a ele, sempre, por ele nunca ter desistido de me ajudar, de mim, de me dar trabalho, porque eu tenho certeza que eu podia ter feito muito melhor tudo que eu fiz, mas... Ele nunca, nem a mim, nem a ninguém. Só quando realmente colocaria em risco, ele sempre me ensinou isso. Você avalia. Começou a colocar em risco a instituição, aí você tem que fazer alguma coisa. Se não, vai deixando. Então, tudo para ele era a partir do princípio que o não a gente já tem. Então, vamos tentar. Se não der, a gente revê. Não tinha aquela coisa, não, nenhum autoritarismo. O que ele tinha era autoridade moral mesmo, que a gente... chegava perto e reconhecia, né? Embora muitas vezes a gente fosse abusada, porque era nova, né? Abusava, mas nem isso. Sempre foi um grande preocupado com os outros, com as outras casas, mandando a gente nas outras casas, vai ver isso. E assim, né, Rosângela? Preocupado com gente. Eu acho muito lindo isso. A pessoa é superior a qualquer outra questão institucional, qualquer outra questão de vaidade, né? E respeitando até
a vaidade do outro. Porque algumas pessoas falam assim, mas aí o altivo, né, não tem envolvimento no movimento veterativo. Eu tenho que contar uma experiência, foi muito boa, naquela segunda de carnaval. Porque começaram os encontros no Leon Denis, e aí outras casas começaram a fazer, o Rita de Cássia, né, aqui a Escola Maria de Nazaré, começaram a fazer. E aí, o que ele fazia no dia na segunda-feira? Ele pegava as coordenações para visitar as casas. E aí, naquela segunda-feira, a nossa tia Brunilde, né, a dona Brunilde, estava passando por uma questão de saúde. Aí ele falou assim: olha, vamos passar na Brunilde, depois vamos no Rita de Cássia, e depois vamos no velório do corpo do Mileco. E aí nós fizemos isso, né? Fomos lá na Brunildes, aí a doutora Erma deu passe, depois vamos no Rita, passamos vimos o trabalho, e depois fomos para o enterro do Mileco. E aí, olha que interessante, estava Margarida, Terezinha, eu, né? E o altivo. E aí ele falava assim: olha aqui, fulano, aqui é o Eloy Vilela, da Cruzada dos Militares Espíritas, assim, assim, assim. E aí ele ia identificando todo mundo, porque todo mundo vinha falar com ele. Todo mundo vinha falar com ele. E ele vai assim: quer ver, fulano tem uma ideia sobre o corpo fluídico de Jesus, e aí vai vir fulano. E eles divergem na ideia, mas por causa de Mileca eles vão se cumprimentar. E acontecia isso, gente, todo mundo ia falar com ele. E aí, gente, no final foi muito emocionante que o altivo foi convocado para fazer a prece em nome dos amigos de Mileco. E ele começou com o Pai Nosso, gente. Depois falou, foi muito emocionante. E aí o altivo falou assim, né? Mileco é unanimidade. E eu, na minha cabeça, assim, você também, chefinho, né? Quer dizer, observa só alguém que, mesmo tendo, olha que interessante, pontos de vista diferentes, quer dizer, a divergência de ideias necessariamente não causava dissensão. Divergir sem dissentir. Então, isso é um aprendizado de um crescimento que a gente vai ter muito que aprender, né, acerca dessas questões. Muito lindo, gente. Essa experiência com o Mileco foi ótima. Deusa, você me fez lembrar de uma coisa, e foi um aprendizado também que eu tive com ele, sobre essa questão. Porque a gente não precisa brigar por pensar diferente em algumas questões, né? E a gente pode conviver muito bem. Eu me lembro que quando foi em 1999, o nosso trabalho começou em 1997. Em 1999, nós já tínhamos 2 anos de atividades e, através do altivo, nós fomos apresentados a Cair Bar Schutel, como Cair Bar sendo o mentor espiritual do trabalho. Então, a gente ficava até preocupado, porque eu ficava pensando assim, nossa, esse homem, eu não conhecia o altivo direito, né? Ele tem tantas responsabilidades, será que ele vai ter tempo para dar atenção a gente? E aí, eu lembro que a gente escreveu um receituário, porque um companheiro nosso pensou assim, quem será o espírito responsável por esse trabalho? Aí a gente escreveu para o plano espiritual e Dr. Herman respondeu. No mundo, quem comanda tudo é Gabriel Delane. Mas aqui no Brasil, vocês podem pedir especificamente a Cair Bar Schutel. Ele que é o responsável. Aí tudo bem, a gente, poxa, que interessante. Aí logo em seguida a gente começou a ter uns problemas iniciais com alguns participantes, e a gente pediu uma mensagem de estímulo também no receituário. E Dr. Herman respondeu o seguinte: essa mensagem de estímulo não serei eu a dar. Organiza com o médium, porque quem é de direito virá dar essa mensagem. Fui lá, mostrei ao altivo, o que significa isso? Aí ele falou assim, não sei, mas se o Dr. Herman está dizendo, eu sou obediente. Deixa eu pegar a agenda aqui e vamos marcar uma reunião. Então, nós marcamos uma reunião. E aí, através da psicofonia, isso foi no dia 20 de agosto de 98, que foi a primeira mensagem de Cair Bar através do altivo, dando a tal mensagem de estímulo,
e se colocando à disposição durante 1 hora para responder as nossas perguntas, os nossos questionamentos. Por acaso, o Jailton, foi aquela em que Caibar falou que, mesmo que fosse sacrificial, vocês jamais fechassem esse canal? Ele falou, mas mesmo que seja com imenso sacrifício, porque haveria um momento em que as casas espíritas não dariam conta. Seria tanto a procura que a casa não daria conta. E a gente ficou olhando assim, quando é que a casa não vai dar conta? E agora, na pandemia, a casa deu conta? As casas... Olha só, gente. Fecharam? É que do alto da montanha, né, a visão que é, e a gente até fala, mesmo que se abra e tudo, mas como a gente tem um encontro, por exemplo, que você teve 12 mil visualizações em 3 dias, né? Como é que você divide bonitinho? Qual é a casa que vai conseguir colocar 4 mil pessoas? Vai ter espaço para isso? Então, olha a visão do espírito, né? E a fidelidade do médium. Também tem 2 questões, né? Porque se o médium não fosse fiel, ele assim, não, peraí, vai fazer isso, vai deslocar as casas espíritas, vai afastar a casa espírita, como muita gente achou que a internet seria um meio, né, das pessoas não estarem na casa espírita. E não é assim, né, gente? Não é assim. Interessante, Jair, do que eu penso, assim, que o Caibar, de lá para cá, nunca mais teve sossego, coitado, porque todo mundo atribui a ele, não só nós, todo mundo que trabalha com live, sempre fala na figura de Caibar como aquele espírito de apoio, de orientação, né? E ele continua assim, não tem como, ele continua sendo muito presente. Todo mundo que trabalha, na nossa casa, por exemplo, percebe, fala sobre eles, e isso é uma forma de evocar o espírito. Ele realmente está com muito trabalho depois que a pandemia chegou, mas deve estar também muito feliz, né? Com certeza, Rosângela. Porque é incrível, né? A gente vai a outros países e outros países vêm a nós. Isso é muito maravilhoso. Impensado, né, Jair? Né? A gente vê a visão do motivo. Né? Isso, você, por exemplo, quando começou, eu tenho certeza que você nunca imaginou que chegasse onde nós estamos hoje, né? Eu estou falando, Deus, que a gente visita outros países nos visitam, outros estados, juntos nos vendo. Isso era impensável para nós, né? A gente nunca imaginou. E agora se acomodou, aprendeu, organizou, reabrindo, a gente vai manter as 2 frentes. Eu acredito que todos façam isso, né? Quem tem presencial também, não abra mão mais da parte que é virtual, porque é um meio de atingir... Cumprindo, né, Rosângela? A expressão apocalíptica, que está lá no Apocalipse, né? Um dia... a palavra do Senhor entrará pelos telhados de suas casas, né? E a gente vê como a gente está... Imaginava que havia palavra, agora a gente está entendendo, né? Exatamente. Ia cair a palavra, não, olha só. Mas, de tudo isso, o Altivo também era uma pessoa muito espirituosa, né? Ele tinha essa coisa, ele nos ensinou a respeitar a causa, a respeitar demais a casa, a ter a responsabilidade do trabalho, né? Lutar, como ele mesmo dizia, o esforço é a parte que nos compete nesse cometimento, então não é desistir, não era... Mas, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa alegre, ele era uma pessoa, né, suave e se divertia, e chamava atenção na rua para alguma coisa diferente. E tinha uma coisa... Os aniversários, lembra? Nossa! Isso até hoje ficou no segredo, viu, Jailton? Se era espírito que falava, se era agenda organizada, porque naquele mundão de gente, como eu dizia, ele falava assim, Rosângela, deu um abraço no Jailton hoje? É aniversário dele hoje. É muito interessante esses detalhes, sabe? E aí, nos cultos que haviam nas casas, em que, às vezes, né, a pessoa oferecia alguma coisa, ele nunca deixou de ficar um pouquinho, ele não ficava todo o tempo. Mas ele ficava aquele pouquinho, dando aquela nota de carinho, né? De respeito. De igualdade também, né? De igualdade, exatamente. E ali, naquele momento do culto, que acabava, né? E tudo, ele conversava sobre as coisas comuns, às vezes com os convidados, dos familiares, né? E ele ia conversando, quer dizer, ele despertava. Sim. Ele usava o magnetismo para despertar essa simpatia. Sim. Uma coisa que eu não esqueço, Jailton, ele foi meu primeiro evangelizador. Quando eu cheguei no centro, era ele que cuidava da mocidade, que era pequena.
E ele fazia um negócio fantástico que ficou na minha vida. Ele falava para a gente, era aquele meia dúzia ali, né, em volta da mesa, centro pequenininho. Ele falava assim: durante a semana não esquece da notícia. Aí a gente levava uma notícia de jornal, recortava e levava. Ele pegava as notícias, pegava o livro dos Espíritos e falava: agora eu vou ensinar vocês como é que o livro dos Espíritos é da vida. Vamos lá, ó, isso aqui está aqui. Ó. E pegava a notícia, pegava o livro dos Espíritos e mostrava que a gente tinha resposta para aquilo no livro dos Espíritos. Então, ele foi uma coisa que Beth Opert, né, ela herdou, que a Beth Opert começava a aula do Livro dos Espíritos sempre fazendo isso, né? Ela falava assim: fala um tema. E aí a pessoa falava: ó, aonde que está? Está aqui. E ela desafiava aquele auditório ali, né, do salão, para falar um tema, encontrar um tema que não estivesse no Livro dos Espíritos. E tudo que as pessoas falavam estava ali, né? Quer dizer, que maravilha, né? Maravilha. Maravilha. Sensacional. E olha, com essa fala de vocês me fizeram lembrar de uma coisa interessante. Quando ele vinha aqui em casa para fazer as palestras pela internet, isso, era sexta-feira à noite, porque tinha aquela questão de internet de escada, que era mais barata à noite. Então começava às 9h30, terminava às 11 horas. Mas como ele morava aqui perto de casa, eu levava ele de carro para casa, né? Mas antes ele tinha que aceitar o lanche da minha mãe. Se não aceitasse o lanche, e ele ficava, era 11 horas da noite, ficava exatamente nisso que vocês falaram, nesse papo. Ele puxava o assunto da novela. Você sabia que minha mãe gostava da novela, então ele é que puxava o assunto da novela. E teve uma situação, quando minha mãe desencarnou, na véspera, ela estava no hospital à noite, e eu estava com ela, e o médico já tinha dito que a situação ia se desenrolar para o desencarne. E aí ela estava meio preocupada, né? Ela estava com um problema respiratório, era questão de enfisema pulmonar, e aí eu perguntei: mãe, o que você está sentindo? Aí ela: medo. Eu falei: mas medo? Está sentindo medo? Eu falei: não, tudo bem, isso é normal, porque uma coisa que é desconhecida, a gente sente realmente medo, talvez eu tivesse com esse medo. Mas vamos combinar uma coisa? Vamos. Faz o seguinte, se na hora esse medo vier, pede ajuda. E pede ajuda a quem? Aí eu já sei, ao seu altivo. Ela: ao seu altivo? Como é que a senhora vai dizer? A senhora vai dizer assim: lembra que eu dava sempre aquele lanchinho, pão de queijo, com suco de laranja, depois das palestras? Então agora é hora de retribuir, agora o senhor me socorre. Aí ela riu, né? Ela falou: nossa, se ele estiver aqui, ele vai estar rindo, né? Eu falei: vai estar rindo, mas com certeza vai ajudar. E depois, quando veio a notícia, através do Alexandre Lobato, né? Ali no CELD, sobre a situação dela no plano espiritual, foi exatamente o que foi dito, que foi socorrido pelos espíritos da casa e o seu altivo, e que depois ela foi encaminhada para os familiares, mas que o primeiro socorro foi dos espíritos do Centro Espírita Leon Denis. Olha que coisa interessante. Essa precisão, né? E aí a gente fica assim como uma grande herança esse estabelecimento de laços, né? Sim. A importância de se estabelecer laços de amizade. O meu marido aqui sempre andou muito pelo centro da cidade, tudo isso, né? E aí ele encontrava muito Altípios e o Zé Jorge. Aí ele falava assim para os dois: olha, vocês batem uma calçada. E aí os dois iam assim: você também vai encontrar a gente. E aí, uma das vezes, uma dessas lojas de produtos naturais, né, dava um jornalzinho, não sei nem se agora dá, mas tinha um jornal. E naquele jornal haviam programações de algumas casas espiritualistas. E aí o Weber brincava assim: olha só onde o nosso chefe fala. E ele falava, gente, naquelas casas, o tema sempre era espírita, mas ele falava sem preconceito algum e nos ensinou isso também.
Por isso que, às vezes, alguns de nós, né, do cérebro, assim, ué, mas você foi naquele centro, é um bandista, fazer isso, aquilo outro, isso, assim, a gente vai, Ele porque mandava, esse né, Deusa? laço, Ele ele, né, mandava. nos Vai lá fazer um ensinou, estudo. amava mesmo, exatamente, esse amor mesmo. E as pessoas o respeitavam muito. Então, esse estabelecimento de laços, e por isso esse altivo entre amigos é muito bom, porque ele jamais, a questão de chefinho, era a questão afetiva nossa, né? A gente brincava, Sim, chefinho, né? Aquela questão toda. Mas jamais ele se colocou como grande chefe. não Ele mesmo. sempre foi o nosso irmão amigo, Sim, compartilhando até de momentos assim bem peculiares da nossa vida, né, Rô? sim. Eu queria lembrar duas coisas aqui, que assim, quando a gente fala nele, pode parecer que a gente venera em Deus, não é isso, não. É porque foi uma figura realmente ímpar. Esse homem que cuidava daquele tamanho que era o Celde, tinha um grave defeito, ele era fluminense. E eu sou flamengo. Toda vez que o Mas era Fluminense. América também de raiz. Sim, De sim. raiz era América, né? Mas aí, Mas né, olha, a ele camisinha. aproveitava tudo, porque toda vez que o Fluminense ganhava do Flamengo, ele ligava cedinho para mim. Aí eu falava, o que é? Aí ele, nada, não, só estou ligando saber se você está bem. Falava, me espere. Quando eu mexia com ele, alguma coisa assim, tá velho, nossa, ele falava assim, meu nome é Espero. Então, quer dizer, era brincalhão, ele sabia de tudo, sabia quem estava cantando o quê, sabia de tudo, antenado. Mas tinha uma coisa incrível no trabalho que eu achava. Quando a gente abriu a creche, quando a gente recebeu o Lar de Daniel, todo o trabalho novo que a gente ia fazer, ele ia com a gente numa casa que já fazia e falava assim: olha, quando chegava, ele falava, toda vez, nós vamos olhar o que eles já sabem. Até aqui eles já caminharam, nós vamos daqui para frente, vamos pegar o know-how deles e vamos daqui para frente. Rosângela, e aí Tranquilo. eu até lembro lá no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, porque o irmão Walter Faria, né, foi o primeiro que teve essa ideia mediúnica, né, de evangelização de bebês. E aí tinha a creche do Pedro e Paulo, até com a Laurinda. E aí Sim, eu lembro, naquele dia, foi ele, Marlene, né? E foi um grupo lá do céu, parece que a Mária também, para olhar como é que era mais aquele família. trabalho do Pedro e Paulo, tudo isso. E foi interessante que ele leva. E aí, mais tarde mesmo, a Laurinda vai para o CELD. E aí continua a fazer um trabalho que estava. Então, isso aí é uma humildade muito boa, Com né? certeza. Muito interessante. Eu não preciso inventar a roda. Se já existe Então, alguém que faz, né? é, Uma então eu vou pessoa que contar uma orientava história. centenas, né? Ia buscar Isso, a sabedoria do exatamente. outro quando precisava. Isso é muito bom. Então eu vou contar uma história aqui interessante, porque Vamos lá. extrapolava até mesmo os arraiais espíritas. Em 2002, nós fizemos um encontro do Espiritismo.net, na época era ainda IRC Espiritismo, né? Irk, Em São Paulo, em São Paulo. E quando eu estava conversando com ele sobre uma determinada situação, eu comentei que haveria esse encontro, aí ele falou assim, esse eu quero ir. Eu quero conhecer como é que é esse movimento de vocês, nesses encontros e tal. E a gente organizou. E aí fomos de carro, né? Meu carro, não sei se vocês sabem, mas tem nome, né? Já Móvel. Já Móvel vai aí para tudo quanto é lugar. Então fomos eu, ele, Vânia Flints e o Carlos Roberto. Lembra do Sei. Carlos Roberto, do Carlos NVG? Plin. Isso. Isso, Plin. Então fomos nós quatro de carro. Foi um evento muito bom. Tem até uma foto aqui, num momento aqui, que a gente estava no almoço lá, que foi. Não, um jantar que foi oferecido, né, para o pessoal. E teve um detalhe interessante. É bom a gente ver ele, né? Muito bom. Teve um detalhe interessante que foi na ida, na viagem. Quando nós estávamos passando por Aparecida do Norte, ele virou para mim e falou assim, eu dirigindo, ele falou, entra aqui. Era a Basílica. Né? Entra aqui, Jailton. Entra aqui. Tá? Aí eu falei, tá bom, vamos entrar. Aí entramos. Aí ele falou, estaciona aqui. Aí eu estacionei. Aí ele virou para o Carlos Roberto e para a Vânia e falou assim, vocês dois fiquem à vontade e circulem por aí, mas eu vou dar uma recomendação a vocês.
observem, tenta captar as vibrações do local. Tentem sentir as vibrações do local. Aí ele virou para mim e falou assim, e você vem comigo. Aí foi entrando, ele é como se ele conhecesse aquilo tudo, entendeu? Conhecesse aquilo tudo. Foi entrando e chegou num local onde algumas missas estavam sendo realizadas em ambientes diversos. Eram vários ambientes e ele virou e falou para mim, observa tudo aqui, como eles fazem, as filmagens, como é que eles têm os equipamentos deles, porque tudo isso aqui você pode aproveitar para o trabalho que você vai desenvolver, tanto no CELD quanto no Espiritismo.net. Olha só a situação. Aí, eu só ponho uma dúvida. Foi altivo ou foi Caibá? Verdade. Pois é, difícil saber isso também, né? Porque pela naturalidade. Eu queria até que vocês dissessem isso. Como é que vocês sabiam se era o altivo ou algum espírito que estava falando ali naquela hora? Alguns de nós, né? Vou começar, viu, Rosângela? A gente percebia a vibração. Vibração, eu ia falar isso também. A gente acostumou, e foi uma prática muito boa que eu aprendi no Leon Denis, embora quando eu entrei no Leon Denis eu já era espírita, mas a prestar atenção ao espírito, não pelo nome que é dado, mas pela vibração do espírito, né? Então, como médium, estar atento naquilo. E é muito interessante, porque esse médium educadíssimo, como o altivo é, né? Ele possuía uma naturalidade muito grande. Muito grande. Então, em muitas situações, você ficava em dúvida. Não percebia. Teve um fato até engraçadíssimo. O Gustavo, meu filho, hoje no plano espiritual, e ele estava lá com os 5 anos. Aí o altivo estava em pé ali na porta da secretaria. E ele chegou, né? O altivo carinhosíssimo, sempre. Aí ele falou assim, é Leon Denis? Aí o altivo baixou a cabeça, né? Disfarçou. Aí ele falou assim, não, olha, Leon Denis é daqui umas 400 encarnações, né? Que eu vou ser igual. Aí o Gustavo, demora muito. E ficou naquilo. Aí ele começou a brincar, né? Mas com certeza, naquele momento, o altivo estava concentrado. E a possibilidade. Por que o Gustavo sabia disso? Porque na evangelização é mostrado quadros, né? Naquele momento, desenho, ele estava sempre lá. Então, quando ele olhou bem alto, ele deve ter visto a figura de Leon Denis. E a altivo estava no momento ali na porta da secretaria, com certeza, pensando nas questões da casa, resolvendo alguma situação. Então, estava havendo um link, né? Mas aí, porque tinha mais gente à volta, o altivo desfez aquilo e virou um grande sorriso, uma grande brincadeira, né? Mas a gente aprendeu por isso, gente, só um detalhezinho, que a gente começou, né, e foi o trabalho do atendimento espiritual o primeiro a usar as mensagens do espírito da casa, hoje em livro, como mensagem de preparação. Até ali nós usávamos mensagens através de Chico, através de Valdo, era um livro de preparação. Mas a gente começou a usar isso e a partir da desencarnação do altivo, por quê? Porque essa nova geração, esse grupo de trabalhadores, mais de 60% seguramente não conheceu o altivo e não conheceu a comunicação dos espíritos através dele. E são esses espíritos que são os diretores espirituais do trabalho. Então, como é que você pode estar no trabalho sem conhecer os diretores, né? E aí a forma que nós temos agora de grande identificação, e até para a gente trabalhar a fé raciocinada, é através da leitura e da análise dos textos, né? Que trazem um conteúdo vibratório exemplar mesmo. Verdade. E eu queria falar de uma coisa completamente diferente do que a gente veio falando, mas que eu me lembrei que eu achei incrível, sempre achei. Quando eu ia falar quando você falou no velório do Bileco, e eu ia falar disso. Eu lembro que quantas vezes a gente tinha um companheiro da casa, que a gente estava muito sensibilizado, todo mundo ali, assim, naquele momento, porque o companheiro estava voltando para a prática espiritual, e ele, calmamente ele falava assim, vamos lembrar de algumas coisas que eles fizeram. Fulano, o que você lembra de engraçado?
Fantástico. Não era, Deusa? Daqui a pouco estava todo mundo rindo, o ambiente ficava... Rindo, não rindo, galera, mas sorrindo. De pequenas coisas que a pessoa fazia. Eu me lembro muito da Lourdes Souza, uma amiga querida de todos nós, tenho certeza, que ela tinha uma doença gravíssima, com dores horríveis, mas ela ia, gente. É brinquinho do Brasil, unha pintada do Brasil. Ela ia toda, ficava na dela, quase não andava, mas... Então, quando ela, no desencarne dela, estava todo mundo muito... Esse talvez tenha sido o que mais me marcou, muito sofrido por causa do sofrimento que ela experimentou com aquela grandeza, e ele botou o pessoal para falar sobre ela, e tanta coisa interessante que apareceu. No final, a vibração que ela estava recebendo de nós, com certeza era uma vibração de amor, de alegria, de fraternidade. E eu aprendi isso, eu faço na minha família. Quando a gente tem alguma coisa na minha família, normalmente eles pedem para eu fazer alguma prece, é por causa do centro, isso é natural, isso é normal, né? Aí eu uso isso, eu falo, ai, gente, eu estou me lembrando de uma coisa aqui, quem mais lembra? Aí todo mundo daqui a pouco já está mais... Até os filhos, maridos, os parentes mais próximos acabam ficando mais tranquilos e a gente pode falar um pouco mais sobre a uma forma, né, boa de evitar a dispersão, né? Isso. Aquele tipo de comentário que em velório é muito ruim, né? Dolorido. Aquela prece de hora em hora também é algo muito interessante. Sim. E assim, o comparecimento dele. Sabe por quê, Jailton? A gente às vezes vê algumas pessoas com certas questões. Eu não gosto de ir. Na verdade, né? Isso ele colocava para a gente, eu já aprendi no Pedro e Paulo isso, confirmou com a presença dele. Tem que se estar presente. A gente só não vai estar presente se houver uma doença, algo muito grave. Como agora, mas meu Deus, dever moral. Como agora, né? A gente ficou impedido de ir com o coração doendo, ninguém podia ir, ninguém podia acompanhar, dar apoio, né? Uhum. Mas a gente então, aprendeu é uma coisa séria. E aí estou lembrando de um fato, Rosângela, que a senhora também estava. Foi a desencarnação de papai. Sim, papai desencarnou, né? E aí apareceu a Rosângela, que não daria tempo dele chegar, né? E aí a Rosângela com aquele carinho, aquela questão toda, ela falou, o que eu posso fazer? Aí um véuzinho, aí botou no véuzinho, né? Tudo assim. E aí foi dando o tempo, e a gente então foi agradecendo as pessoas e a família, né? Pedindo, a gente fazendo a prece. E aí chegou altivo. Chegou altivo com a Terezinha, e aí ele botou a mão assim no ombro da Terezinha. Quando eu olhei, ele falou assim, continua. E aí ele continuou com o trabalho, a gente continuou com a prece. Quando acabou, aí já era ele, né? Já incorporado, ele chega perto da minha mãe e fala assim, eu quero agradecer muito a você por haver cuidado desse meu filho. E aí a minha irmã, uma das minhas irmãs, falou assim, tá vendo? Então é a mãe dele. Mas aí ela foi falando, e abraçou minha mãe. E aí a mãe dele, mas ele começou a descrever o espírito. E quando ele descreveu o espírito, era a mãe da mamãe, não era a mãe dele. Não era a mãe dele, né? E aí ele pergunta para ela assim, olha a questão do espírito, né? Ele falou assim, ela possuía uma grande autoridade moral sobre ele, ela como sogra, a mamãe toda, a ponto de eu até achar, às vezes, que ela era mais mãe dele do que minha, né? Porque ela dava razão a ele. E aí, olha o que ele promoveu. As minhas tias, começando a tia Dilma, falaram assim, então ele era nosso irmão mesmo. Por quê? Elas eram miúdas e papai era aquele negão grande, armário, né? Então, o que ele fazia com essas tias miudinhas? Ele jogava no alto e segurava. Se a gente pensar bem, isso não é brincadeira de cunhado, é brincadeira de irmão. Então, olha a precisão. E a partir dali, gente, foi um laço na família a ponto da tia Diva, a tia Irene, só terem visto o altivo uma vez. Mas elas tinham tanto carinho por ele, que na desencarnação, quando foi feito aquele retratinho, lembra? A responsabilidade de todos nós, eu dei para elas, e elas desencarnaram, sempre olhando aquele quadro ali, e assim, mas esse moço, que beleza. Então, olha a marca da amizade, e de, naquele momento, deixar alguma coisa boa, muito boa, para uma família, né? Então, isso é amizade só. É amizade, é carinho, é respeito, independente de quem seja, como a Rosângela falou, sem distinção. Sem distinção. Sem distinção. E eu achei uma coisa interessante você falar dessa disponibilidade deles de comparecimento,
E não era só a velórios e a enterros, mas a Não. tudo. Tanto que é aquilo que eu falei no início. Como é que ele tinha tempo? Então, Sabe? veja, eu falei que ele foi com a gente para São Paulo. Ele atendia aos convites dentro daquelas possibilidades de horário para ir aos outros centros fazer palestra. Isso. Né? Então, tem até um Tanto, caso... né, hoje, Ailton, que muitos de nós hoje trabalhamos no movimento espírita por causa dele, que ele chegava assim, e aí eu falo assim, mentiroso, hein, chefe? Ele fala assim, olha só, Deus, tem uma palestra lá no Eurípides, mas é que hoje eu não vou poder e você vai, e no princípio era pauleira, né, que você chega, todo mundo esperando. Eu lembro que a mãe dos bordados tinha uma cadeira especial, e aparecia você, mas aí, aos poucos, as pessoas iam respeitando e você ia penetrando. Quer dizer, ele compartilhava isso com a gente, né? Isso. E aí eu me lembro que teve foi no ano de 99. Foi o ano que foi realizado o primeiro Congresso Espírita Brasileiro em Goiânia. E nós aproveitamos para fazer um encontro dos trabalhadores do Espiritismo.net lá. E aí ele me falou assim, que coincidência, eu fui convidado pelos amigos da FEB para ser um dos palestrantes do Congresso. Aí eu falei, é verdade? Porque a gente ficava assim, né? Mas ele não trabalha diretamente vinculado ao movimento federativo e tal. Aí ele falou, não, mas nós somos muito amigos. E na ocasião era o Juvanir Borges, que era o presidente da Federação Espírita Brasileira, Juvanir Borges de Souza. Ele falou assim, Juvanir é muito meu amigo. E ele me chamou, que ele disse que ele queria que esse congresso fosse o mais plural possível. Então ele me convidou, e eu lembro que uma das palestras que o Altivo fez sobre mediunidade estava assim, lotada. E aqui eu separei uma foto que foi o momento do intervalo, que a gente estava fazendo um lanchinho aí nesse congresso. Ah, que delícia! Né? Mas aí, Jailton, você falou de febre, eu vou ter que falar uma outra questão. Opa. Uma outra coisa que nós devemos demais ao Altivo. Olha só. Altivo, quando eu cheguei no centro, né, eu peguei o centro ainda no Deolindo Amorim. E havia o hábito de colocar o livro nas mãos. A Rosângela de lembrar o nome daquela companheira que morava na Praça Seca, que chegava cedo e que arrumava as cadeirinhas com o livro e a página. Não lembro. Eu lembro dela, mas o Lembra dela, né? Então, ele fazia questão que a gente acompanhasse a palestra com o livro na mão, o livro e a página, que era mimeografada, no mimeógrafo elétrico, né? E aí, só que tem que ter livro, né? E, às vezes, o centro já enchia ali, né? Então, um dos diretores da FEB fez um desafio. Falou assim, Altivo, se você falar 1h30, ou pelo Livro dos Espíritos, ou qualquer livro da codificação, sem abrir o livro, você vai levar 100 livros dos Espíritos e 100 evangelhos para sua casa. Sem abrir o livro. As questões. E aí, Altivo, desafio aceito. Quem conhece a FEB, aqui na Avenida Passos, aqui no Rio de Janeiro, sabe, né, que o expositor, ele sobe por uma escada e daqui a pouco ele aparece na tribuna, parece até uma materialização, né? Ele não passa por entre as pessoas. E aí o Altivo falou 1h30 do Livro dos Espíritos, sem abrir. Sabe através de quê? Da folha de rosto. Ele foi trabalhando com a folha de rosto da obra, né? Como carta de intenções. E isso valeu para o centro a doação, né? E valeu para todos nós o aprendizado. Tanto que a nossa primeira aula das obras da codificação, qualquer obra, a gente começa com a folha de rosto, explicando ali. Olha que visão, gente. E de uma forma muito agradável, né? De uma forma muito fraterna, muito amiga. Então, beleza, né? Beleza. Sensacional. E agora você me fez lembrar de outra coisa. Era o susto que ele dava nos dirigentes de reunião pública, quando ele chegava para fazer a palestra, e aí, minutos antes de começar, ele virava assim para o dirigente, qual é o tema mesmo que eu vou falar hoje? Assim mesmo. Assim mesmo. Eu fazia com ele na frente, quando ele chegava no CEA, que é o Centro Espírita que tem onde é a nossa obra social, eu esperava ele no portão e falava, qual é o tema?
Aí eu disse, não sei, vou ver lá. Eu falei, tomara que os espíritos apaguem tudo, que você não lembre de nada. Aí a gente subia rindo. Mas já era de praxe. Se eu não tivesse no portão para brincar, eu queria contar um negócio também, gente, que é essa questão de tempo. Meu pai, a gente foi para o CELD porque meu pai tinha uma depressão muito forte. No final da encarnação dele, ele ficou 5 anos dementado mesmo. Meu pai saiu do ar. Ele era um homem enorme. Eu já estava viúva, minha mãe, pequenininha, minha irmã. Durante 5 anos, o altivo ia lá em casa todo domingo, na casa da minha mãe, para dar banho no meu pai, fazer a barba. Era o único dia da semana. Por quê? Ele foi visitar um dia, a gente estava toda manchada, porque o papai era muito grande. Então, ele beliscava, batia, não queria tomar banho. Meu pai era um ser incrível. Não sei se você lembra dele, Deusa. Lembro. Nossa, meu pai era um doce. Nossa, nunca ouvi meu pai xingar nada, nunca gritou, carinhoso. Deu essa virada no finalzinho e ficou violento até, né? Então, ele ia, altivo desse tamanho, meu pai desse, ele enfrentava o meu pai. Ele, às vezes, o Luiz da Larosa, que também tenho muita gratidão, ia com meu pai, e quando o altivo viajava, o Luiz ia, porque ele teve, assim, ele ficou com compaixão mesmo de nós, que não conseguíamos dar banho nele, meu pai não tomava banho, porque ninguém conseguia dar. O que ele fez? Ele foi, gente, todo domingo, antes de ir para Malha, ele passava lá em casa, da mamãe, dava banho no papai, fazia a barba, apanhando, meu pai batia nele, xingava, aí ele sentava meu pai, xingava meu pai também brincando, nunca deixou um carinho. Exatamente. Aí a gente pensa assim, eu fiquei pensando, meu irmão já tinha desencarnado também, minha irmã desencarnou há muito tempo, aí eu ficava pensando, meu Deus, se fosse meu irmão, será que faria isso? Exatamente. Ninguém da minha família consanguínea teve tempo, pôde fazer, ele dava um jeito. E não foi só na minha família que ele teve esse papel, não, eu tenho certeza disso. Olha, a Darcy, eu posso contar isso, a nossa Darcy Neves, né? Tem um grande carinho por ele, porque ela estava doente. E aí ele soube, né? Aí ele foi, ela falou assim, ele chegou aqui, ele trouxe a medicação, ele trouxe o alimento, olha só, gente. Ele trocou o lençol, tudo aquilo, né? E aí ela ficou boa rapidamente, é claro, né? Com paz, com carinho e tudo. Mas olha só, um acolhimento, um cuidado, que às vezes você não pensa, eu vou visitar o doente. E aí você chega, né? De qualquer jeito, ele trouxe o alimento, toda a medicação, todas as providências necessárias. E a gente lembra muito de Leon Denis, né? Que são espíritos assim, que têm esse altruísmo. E assim, sim, de uma forma tão natural, né, Rosângela? Sim. Que não ficava como se fosse favor. Não ficava de jeito nenhum. A gente não ficava envergonhada nem constrangida. É amizade mesmo. É uma amigo de amizade. E resolve aquilo do jeito que pode resolver e depois vai embora. Isso. Né? E eu tinha feito uma criação para ele antes, porque ele ficou um tempão. Quando meu pai piorou um pouco, ele ficou um tempão que não ia lá. Aí eu cheguei com a mão nas cadeiras e falei: você não vai ver meu pai, não, caramba? Meu pai está doente há um tempão, você não vai? Porque quando meu pai teve outros processos, ele sempre foi muito presente. Nesse final, antes dele piorar muito, aí ele falou assim para mim: o que você acha que eu faço quando eu durmo? Caramba, mas eu me lembro que eu não podia deixar. Aí eu falei: quando você dorme, eu não sei, porque eu não estou vendo, eu quero que você vá acordado para eu te ver. Da firma criação, mesmo assim, ele fez, gente. Exato. Então é prova de amizade mesmo. Acho que isso, né, Deus, faz as pessoas entenderem um pouco por que a gente tem tanto amor e tanta gratidão por esse espírito. Independente da questão doutrinária, da questão mediúnica. Porque até o aspecto na doutrina espírita, né? Nossa. Até o aspecto doutrinário e mediúnico estava ligado à afetividade. Nossa! Né? Ele não teve aquele poder mediúnico, aquela questão da mediunidade como sendo hierárquica, não foi isso. Sim, não. Era ferramenta de serviço. O conhecimento doutrinário, gente, numa hora que a gente ouve muita gente falar assim, que não dá bibliografia, né? Se quiser saber o que eu sei, vai estudar, vai procurar e tudo. Ele falava assim, lê isso aqui. Lê isso aqui. Eu lembro que a questão sobre Jesus, né, que a gente comenta, a questão de conto sobre Jesus, tudo isso, ele deu a Palestina no tempo de Jesus, ele deu dicas, caminhos, né, olha, procura dentro da bibliografia do Batista, que eles têm muito essa questão da história, da geografia, e são bem fiéis e tudo. Então, ele facilitava aquilo que talvez não levasse muitas encarnações
para nos apropriarmos, Perceber, né? estava de uma forma muito simples, gente, muito simples mesmo. Olha, então eu sempre penso, já para terminar minha participação, eu sempre penso o que o Altivo faria se ele tivesse essa ferramenta aqui, ó, nas mãos. Nossa, meu Deus, o que aquele homem faria se ele tivesse hoje encarnado? Que é o mesmo raciocínio que a gente faz, e se Kardec tivesse, né? Isso, exatamente. Imagina Leon Denis, esse grupo. Paulo de Tarso, que gente. maravilha. Paulo de Tarso. A gente não ia acompanhar, não. A gente ia ter que correr muito. Ó, e como tudo que é bom dura pouco, tá faltando pouquinho para a gente encerrar, eu vou contar uma coisa que tem a ver também. Você falou de malcriação que você fez. Uma vez eu fiz uma malcriação com ele. Foi muito engraçado, mas ao mesmo tempo foi uma lição. Foi um encontro de medicina espiritual. Então, a gente tinha preparado tudo, tinha aqueles vídeos de sensibilização no início. Chegamos cedo, 7 da manhã, testamos tudo, tudo funcionando. Quando chegou na hora, vocês acham que o vídeo rolou? Nada. Sabe, o obsessor técnico funcionou ali na hora. Aí ele entrou lá na ilha de edição aborrecido. Por que vocês não chegam cedo e não testam? É por isso que está acontecendo. Aí eu fiquei injuriado, porque eu pensei, nossa, eu cheguei cedão, testei tudo. Aí eu descasquei em cima dele. Aí depois fiquei arrependido, né? Falei, meu Deus, o que eu fiz com esse homem? O que eu fiz e tal? Aí tá. E fui embora, não consegui falar com ele mais, que é um monte de gente. Aí no dia, não dormi direito. Quando foi no dia seguinte, fui eu lá, a gráfica ainda era no subsolo do CELD, fui lá embaixo, aí bati envergonhado. Aí, Altivo, eu posso falar com você? Pode, entra. Eu falei, eu queria pedir desculpas, que eu fui muito mal educado e tal, não sei o quê. Aí ele, você ainda está pensando sobre isso? Isso já passou, isso faz parte do trabalho. O importante é a gente estar no trabalho. Vamos seguir juntos no trabalho. É isso, sabe? Então, olha a lição, porque às vezes a gente guarda, né? Aquela coisa. E eles, não, vamos seguir no trabalho. É isso que a gente tem que fazer aqui. Então, eu peço para vocês, em 1 minuto, deixarem uma mensagem final em agradecimento a esse nosso querido amigo Altivo Panfilho. Bem, querido, recebe do nosso coração uma parcelinha de tudo aquilo que o seu coração nos deu. Te amamos para sempre. Abre o microfone, Rosângela. Isso aí, meu irmão querido, amigo ímpar, nós te agradecemos muito, nós te amamos muito. Não pense que você vai se livrar de nós, porque se a gente já vinha junto agora, então, meu irmão, é que nós vamos continuar juntos. Muito obrigada por tudo, Altivo. Muito obrigada, tá? Que Deus cada vez te aumente, te abençoe cada vez mais. Muito bem, meus amigos, amigo Altivo, a gente também sabe, você sabe que a gente sempre te chama nas preces, né, nas orações, e estaremos juntos nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. E fiquem ligados, porque a maratona de aniversário do Espiritismo.net continua, 25 anos. Parabéns para todos nós. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. O Espiritismo é uma síntese poderosa de verdades espirituais enunciadas por grandes nomes da virtude e do conhecimento em todos os tempos da humanidade. Os seus postulados vinculam-se aos de Sócrates e Buda, celtas e egípcios, Moisés e, claro, aos do próprio Cristo. No entanto, hoje, com os grandes dramas e desafios que a nossa civilização atravessa, o que a filosofia espírita tem a nos dizer? Ela consegue dar respostas e apresentar caminhos para esses dias tormentosos? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita para refletir, questionar e participar do 3º Congresso do Espiritismo.net nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022, no Rio de Janeiro, que terá como tema central Filosofia Espírita.
ética e saberes para um novo ser.